Olá, paz de Jesus! No programa Vocação de hoje você vai acompanhar o testemunho da irmã Emanuela, uma noviça italiana que está no Brasil se preparando para a profissão dos votos temporários, que será realizada no seu país de origem, a Itália. Antes de viajar, ela conversou conosco. Acompanhe. Eu sou a irmã Emanuela, tenho 24 anos, sou italiana, graças a Deus faço parte dessa família religiosa, Carmelita Mensageira do Espírito Santo. 3 anos e meio, mais ou menos, que estou aqui no convento. Entrei na congregação em junho de 2009. Como foi a descoberta da minha vocação? Desde criança, sempre tive uma vida participando da igreja, né? Porque a minha família sempre me educou na vida paroquial, na vida na busca de Deus, né? Então, sempre teve uma proximidade com Jesus. Mas nunca me preocupava tanto com o que eu queria ser freira. Sempre eu tive, como os outros jovens da minha idade, como as outras pessoas, pensava em viver normal, como os outros. Mais ou menos com os 14 anos, 15 anos, eu senti forte dentro do meu coração esse chamado à vida religiosa, porque eu frequentava um movimento mariano lá na Itália, que se chama Juventude Ardente Mariana. Éramos aproximados a conhecer Cristo por meio de Maria. E foi por meio desse movimento que eu fui descobrindo a minha vocação. Decidida a querer entrar nesse movimento e a me consagrar nesse movimento. E a ser consagrada nesse movimento. Mas os meus pais, principalmente o meu pai, não aceitava a minha vocação, porque ele não aceitava que eu pudesse ser freira. O tempo foi se passando e quando eu tinha 18 anos, eu cheguei a conhecer as irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, lá em Saviano. Eu naquela época estava terminando o liceu, estava para começar a faculdade, a universidade. E eu estava naquela empolgação da juventude e eu queria já deixar a faculdade para poder começar uma vida mais perto de Jesus. Mas meu pai não aceitava isso, porque ele pensava que era só uma euforia do momento e isso ia passar com o tempo. E ele foi me alontanando, me afastando de tudo isso. Eu fui me afastando desse movimento mariano, foi começando a me aproximar sempre cada vez mais das irmãs carmelitas. E como eu estava morando naquela época em Roma, eu comecei um caminho vocacional com as irmãs carmelitas lá em Roma. E as irmãs me ajudaram muito a discernir minha vocação. E aí eu entendi que a minha vocação era ser Carmelita Mensageira do Espírito Santo. Mas como eu falaria isso para o meu pai, que não aceitava eu ser freira? Daí eu comecei a conversar com as irmãs, conversar com a madre, que me ajudaram muito, né, a poder falar para a minha família isso. A minha mãe já era mais dócil com isso e ela foi um grande apoio para mim também, porque dentro da minha família, a minha avó sempre rezou para que um dos seus netos fossem consagrados a Deus, fosse um religioso ou uma religiosa. E a minha avó sempre rezou pela minha vocação. Eu não sabia como falar para o meu pai, porque eu sempre via que ele, todas as vezes que eu começava a enfrentar o assunto com ele começava a se fechar comigo, né? E todas as vezes ele falava que era só uma coisa colocada na minha cabeça, mas que não tinha fundamento.
e porque ele pensava que eu não tinha uma estabilidade, eu não tinha ainda uma idade adapta, né? Porque lá na Europa nós mais ou menos somos considerados ainda muito infantis, com 18 anos, assim, temos que ter mais ou menos uma idade mais avançada para poder pensar em um casamento, para poder pensar em tomar uma atitude de vida religiosa, ter uma idade mais madura. E daí meu pai mandou eu fazer faculdade, mandou eu estudar, eu passar mais tempo. Só que chegando eu com 21 anos, eu não estava aguentando mais a terminar a faculdade, terminar os estudos, porque a minha cabeça, o meu pensamento físico estava só em Jesus, só em querer entrar no convento, em querer ser freira, sobretudo querer ser carmelita mensageira do Espírito Santo, porque tudo que o nosso carisma como carmelita mensageira do Espírito Santo eu sentia como uma coisa que sentia feita própria para mim, sentia como um vestido feito para o meu corpo, para a minha pele. Aí a madre foi me ajudando a falar para meu pai, as irmãs me ajudaram e no ano de 2009 eu comecei como vocacionada a fazer uma experiência de vocacionada dentro das várias comunidades que estão lá na Itália, morar com as irmãs lá. Mesmo sendo vocacionada, eu morava junto às irmãs. E daí, cada vez mais, foi mostrando para a minha família que ali era o meu lugar. Até que em junho de 2009 eu entrei na congregação como aspirante. Em janeiro de 2010 eu vim para o Brasil para começar a minha formação de aspirante, a minha formação de aspirante, postulante e noviça aqui no Brasil. E eu estava esperando, na expectativa de vir aqui no Brasil para poder viver numa turma grande, junto às outras noviças, e também para poder viver no seio da nossa congregação, onde estavam todas as outras irmãs, morar com a nossa madre e morar junto às outras irmãs. Logo que eu cheguei aqui no Brasil, eu vi se realizando um sonho na minha vida, aquele sonho que o próprio Deus foi desenhando, sonhando para mim. E só que esse, vamos dizer, esse período durou por pouco tempo, né? Porque na metade do meu postulantado eu voltei para a Itália para passar um tempo lá na Itália, né? Para visitar o meu irmão que estava doente. Mas, na verdade, descobri que a doente era eu. Porque os desígnios de Deus não são os nossos desígnios, né? Descobrindo a minha doença e vendo que os meus planos foram mudados, aí eu precisei ficar lá na Itália, né? E depois de ter passado 1 ano e meio de noviciado lá em Roma, eu voltei para o Brasil e estou aqui me preparando para fazer os meus votos temporários e morando na Casa Geral, noviciado com a nossa madre, e estou tendo um tempo de graça, né? Onde a gente vê que vale a pena, mesmo a gente enfrentando muitas dificuldades ao longo do caminho, a gente vê que vale a pena seguir o chamado de Jesus na nossa vida, e a gente vê que Deus recompensa sempre a nossa fidelidade, a nossa resposta com muitas graças e bênçãos, né? Então, se você sente esse chamado, se você sente essa voz de Deus no teu coração, venha você também fazer parte da nossa família religiosa. Na nossa família tem lugar para todo mundo. Venha você também, que Jesus espera por você. Nossa madre, mãe e fundadora, Madre Maria José do Espírito Santo, nos diz que o nosso carisma é um leque aberto às necessidades da igreja. Por isso o Espírito Santo sopra onde quer e como ele quer. Por isso tem soprado também em outros países, trazendo vocações para o nosso instituto. Por isso tem soprado nos corações de tantos jovens que sentem-se chamados a corresponder à vontade de Deus em suas vidas. Você que sente o seu coração inquieto diante deste mundo, diante daquilo que você pode fazer para ajudar outras pessoas, procure fazer um encontro vocacional e corresponder ao chamado de Deus na sua vida.
Deus abençoe e até o próximo programa Vocação.